Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Javier Milei, o perigo do fascismo na Argentina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nessa altura do campeonato, todo mundo já viu o resultado das primárias argentinas, que são obrigatórias a parte do sistema eleitoral, e o Javier Milei, chamado por muitos de o Bolsonaro da Argentina, foi o candidato mais votado, né? Veja, Javier Milei é uma típica figura fascistoide do século XXI, né? No caso dele, é uma coisa mais caricata, o mais impressionante, porque ele é tipo um ANCAP da internet, tá ligado? Ele é aquele cara que defende comércio de órgãos, ele é aquele cara que diz que vai fechar todos os aparatos do Estado, que é o Estado mínimo ao extremo. Ele é aquele cara que diz que quer acabar com o casamento, quer acabar com o registro de morte, que diz que não tem nada contra nem a favor união homoafetiva, porque não tem que ter casamento, o Estado tem que fazer nada, tem que dolarizar a economia argentina, acabar com o Banco Central, acabar com o peso, privatizar tudo. E aí, veja, gente, algumas coisas importantes para a gente entender o fenômeno do Javier Milei, entender, continuar a reflexão sobre o fenômeno do neofascismo. Eu lancei um vídeo no canal sobre uma nova onda fascista, falando da Itália, da França, da Europa de maneira mais geral. Veja. Nesse vídeo, eu desenvolvi a reflexão de que um dos elementos centrais do fascismo clássico e do neofascismo é uma certa demagogia fascista, como chamavam os marxistas clássicos, que é basicamente analisar como é parte do projeto fascista um conteúdo de crítica às elites, de crítica ao sistema, de crítica aos banqueiros, de crítica ao estabelecimento, conquistando raiva e ressentimento da classe trabalhadora, como se esse fascismo fosse um movimento antissistêmico, fosse um movimento em defesa dos de baixo contra qualquer representação que se faça da elite, né? E aí o Javier Milei, assim como Bolsonaro, assim como Trump, assim como outras figuras, ele aprendeu muito bem mesmo, como simular, do ponto de vista retórico e simbólico, ser uma figura disruptiva, ser uma figura contra o sistema político. Bolsonaro dizia contra tudo que está aí. O Javier Milei fala contra a casta política. Um discurso, inclusive, que ele pegou emprestado do Podemos, da Espanha, tá ligado? Que é uma organização reformista, de esquerda e tal. Então, veja, a extrema-direita aprendeu e aprendeu muito bem com a centro-esquerda, prestem bem atenção nesse argumento, aprendeu com a centro-esquerda como na política eleitoral burguesa, cada vez mais o que conta é o simbólico e o retórico, para além do conteúdo real do projeto político. Então, a centro-esquerda na América Latina, nos últimos 25 anos, aprendeu a fazer discursos pró-classe trabalhadora, integração latino-americana, soberania nacional, contra o imperialismo, usar e abusar de uma retórica de esquerda pró-trabalhador, chapeuzinho de movimento social, camisa vermelha, retórica contra a Faria Lima, contra o sistema, e quando chega no governo faz todo o exato contrário. Então se entendeu que é fundamental para manter um eleitorado de esquerda ou progressista, parecer de esquerda ou progressista. Se vai ser ou não, por exemplo, no governo, isso é um mero detalhe. A extrema-direita assimilou muito essa lógica e pensou assim, bicho, eu tenho que parecer contra o sistema. Se eu vou ser ou não, isso é irrelevante. E aqui, gente, o papel central não é das redes sociais. As redes sociais têm um papel aqui importante como veículo de propagação desse discurso, como um elemento de conquista fundamental da juventude, mas não vamos hipervalorizar o papel das redes sociais, dado que, por exemplo, caso Javier Milei, ele tinha programas, aparecimentos constantes na mídia tradicional, né? Assim como Bolsonaro. Inclusive, então, as redes sociais têm um papel, sim, mas não são um elemento determinante, né? Aliado a isso, esse discurso antissistêmico contra a casta política, contra tudo que está aí, essa coisa meio de parecer diferente, parecer que não é um político comum, e o Javier Milei é desbocado, e ele fala palavrão, e ele xinga, ele não pinta o cabelo, ele não tem
os protocolos e cortesias do cenário institucional, isso se casa com a desesperança que corre o mundo inteiro, com características diferentes de acordo com cada país, cada formação econômico-social, mas corre o mundo inteiro, que é o seguinte: com a derrocada do Muro de Berlim, o fim do campo socialista, o fim das ditaduras militares no Cone Sul, uma promessa correu o mundo. A promessa é que a democracia liberal burguesa e que a economia de mercado iam resolver todos os problemas fundamentais da classe trabalhadora. Particularmente na América do Sul, no final dos anos 70, durante toda a década de 80, a ideia de que com a democracia a gente vai conseguir finalmente resolver o problema do analfabetismo, da fome, da falta de moradia, do desemprego, da saúde, da educação, correu todo o Cone Sul, né? E aí, veja, algumas esperanças, inclusive, não sem justificativa, que a gente não está para fazer uma análise anacrônica para dizer, vocês nos anos 80 eram todos burros e tal, e não sei o quê. Longe de mim. O fato concreto é que, com a democracia neoliberal capitalista dependente no Cone Sul, tirando algumas nobres e raras exceções, penso particularmente na Venezuela e na Bolívia, e eu falo da Venezuela, gente, eu sei que vocês vão pensar no governo Maduro, na crise econômica dos últimos anos e tal, mas isso é um tema à parte. Eu penso na Venezuela e na Bolívia. De maneira geral, você tem um processo de desesperança, uma sensação que nada muda e a vida melhora um pouquinho, piora um pouquinho, melhora um pouquinho, piora um pouquinho, mas ela está estagnada. Eu fiquei muito feliz porque eu estava estudando, né, para gravar esse vídeo, lendo, estudando. Eu escrevi um fio no Twitter falando sobre o Javier Milei e sobre a onda neofascista e sobre o perigo do fascismo na América Latina. E eu destaquei nesse fio do Twitter e esse elemento de uma sensação de permanência, que vem prefeito, vem governador, sai governador, vem presidente, sai presidente, é uma sensação de que, porra, melhora um pouquinho, piora um pouquinho, mas o desemprego está sempre ali, o custo de vida está sempre alto, a saúde é sempre um problema, os déficits na educação são sempre um problema, a qualidade do emprego é sempre um problema, o caos urbano é sempre um problema, a violência urbana é sempre um problema, a violência policial é sempre um problema. Então, há uma coisa, tipo, um cansaço, pô. Aquela esperança dos anos 80 não existe mais. E as esperanças antes dos anos 80, a esperança no socialismo, a esperança na superação da dependência, a esperança no nacional desenvolvimentismo, tudo isso ficou no passado e nada entrou no lugar na maioria dos países. Então, um certo cansaço. E há uma demanda generalizada, não racionalizada, despolitizada por mudanças, não se sabe qual, mas as pessoas têm uma percepção correta, grosso modo, tudo constante, elas vão morrer com os problemas que têm ainda hoje, seus filhos e filhas vão viver com os problemas que se tem ainda hoje. Então, nesse fio que eu fiz no Twitter, eu até citei o exemplo da minha rua, né, na favela da Borborema. Eu fui nascido e criado na Borborema, eu saí da Borborema com 27 anos. Durante 27 anos, gente, minha rua alagava quando chovia. E mudou prefeito de Jaboatão, e mudou governador de Pernambuco, e mudou presidente do Brasil, e a rua continuava alagando. Então, assim, por exemplo, para minha mãe, para meus vizinhos, para as pessoas que eu cresci ouvindo o discurso de político é tudo ladrão, político não presta, faz nada pelo povo. Mesmo a galera que votava em Lula e gostava dele, mas era isso. E aí tem muito sentido, porra, porque o posto de saúde sempre teve pouco médico, porque a polícia sempre foi violenta na favela, porque a rua sempre alagava, porque sempre, tá ligado? Tipo, mais que mude alguma coisa aqui, melhora uma coisa ali e tal. Pô, é impressionante um sentido de permanência que causa desesperança. E aí, qualquer perspectiva de mudança disruptiva radical parece sedutora, ainda que você pare para pensar assim, galera, não faz sentido você ser trabalhador e apoiar um Bolsonaro, e apoiar um Milei na Argentina, apoiar um Castro no Chile, e tem muito um conteúdo inicialmente de classe média, que depois vai se expandindo. Mas assim, galera, há uma demanda por transformação, porque ninguém aguenta mais a governança neoliberal, porra. É isso, tipo, bom, vocês já pararam para pensar? Vamos falar aqui do Brasil. Vocês já pararam para pensar que tudo constante? Eu tenho 33 anos. A minha geração não vai se aposentar. Tá ligado?
minha geração, vocês aí que tem na mesma faixa, assim, a geração da gente não vai se aposentar se não acontecer uma mudança radical no Brasil, gente. A gente vai ser os idosos fudidos sem renda. Pararam para pensar que tendencialmente, se você tem um filho ou uma filha de 10 anos, a expectativa dele ou dela com 20 anos arrumar um emprego bom, estável, com direitos, que pague 3 ou 4 salários mínimos é baixíssima. Sim, sabe? Então, há um processo de desesperança generalizada. Essa desesperança generalizada se combina com frustração, se combina com necessidade de mudanças, e aí a extrema-direita, né, o fascista, aprendeu muito bem como apresentar um conteúdo disruptivo no campo simbólico, no campo retórico. E aí eu li um artigo do Cláudio Katz, que é um dos mais importantes pensadores argentinos, o marxista finíssimo, e é por isso que eu fiquei feliz, porque eu cheguei a uma conclusão que aparece na abertura do artigo do Katz, né? Antes de eu ler, eu cheguei a essa conclusão sobre o elemento fundamental da desesperança, do cansaço, da sede irracional por mudança que não consegue ser organizada, por exemplo, por um partido revolucionário. Então, o Katz abre o artigo dele falando disso. Isso serve para o Brasil, isso serve para o Chile, isso serve para a Argentina, isso serve para o Uruguai, isso serve para vários países, gente. Inclusive, em vários aspectos, serve para a Europa Ocidental também. Assim, as pessoas estão cansadas de há mais de 30 anos seguidos, ou a cada 4 anos, ou a cada 5 anos, ou a cada 2 anos, verem reiteradas promessas que tudo vai mudar, que as coisas vão ser resolvidas e nada é resolvido. E aí se dá, no caso argentino, num contexto em que, pós-derrota do Maurício Macri, o governo do Alberto Fernandes escolheu, ao invés de confrontar o endividamento violento que o Macri contraiu com o FMI, resolveu conciliar com isso. E aí, veja, não estou dizendo que era fácil enfrentar a armadilha da dívida de 50 bilhões de dólares que o Macri deixou com pagamentos cada vez mais escorchantes, que pressionam toda a economia argentina tem uma vulnerabilidade externa gigantesca, é uma economia muito dolarizada, uma economia que tem uma memória inflacionária gigantesca, um padrão primário exportador cada vez maior, com brutal desindustrialização. Veja, as coisas não são fáceis, mas concreta e objetivamente, o Macri fez uma escolha de Macri, o Alberto Fernandes fez uma escolha de conciliação de classes, não enfrentar a armadilha da dívida deixada pelo Macri. Isso cobrou um preço no seu governo. É um governo impopular, é um governo com baixa capacidade de encantar o povo trabalhador, e próprio Juntos pela Pátria, né, lançou o candidato, o Sérgio Massa, que é um burocrata, isso aqui não dá nem para chamar de um peronista moderado, ele é um peronista de direita, gente. E na Argentina tem isso, viu, gente? É peronista de direita, é peronista de esquerda, é peronista de centro, é peronista marxista, é peronista anarquista, é peronista ecossocialista, tem de tudo nesse balaio do peronismo. Fazendo uma má comparação, é como se o Sérgio Massa, candidato ao peronismo, fosse o Rui Costa, tá ligado? Tipo um burocratazinho, um conservador que tá numa estrutura tradicionalmente progressista de centro-esquerda, mas ele particularmente, sabe, tipo, figura lamentável, lamentável, lamentável. Então, assim, tem vários riscos. E ou o Javier Milei ganhar a eleição, ou a candidata da direita, né, da coalizão Juntos por El Cambio, do Macri, a Patrícia Bullrich, ganhar. Porque, assim, a Patrícia e o Javier Milei juntos tiveram, sabe, gente, 50% dos votos nas primárias, né? Mostra a força do pensamento de direita. Ou seja, mais um governo social-liberal tentou conciliar o irreconciliável, frustrou expectativas, que não significa, repito, que o enfrentamento seja fácil. Abre espaço para o crescimento de uma alternativa fascistoide que consegue simular um discurso antissistêmico e disruptivo. Ainda que é preciso não ter desespero também, né? O Javier Milei, ele conseguiu um ótimo resultado, acima das expectativas das pesquisas e tal, mas ele não indica até esse momento, e aí pode ser que esse resultado nas primárias dê mais força para ele, conseguir estabelecer um grande movimento, uma grande onda mileiana, por assim dizer, na Argentina, com ele e seus aliados arrasando tudo, levando todos os cargos, tendo maiorias nas várias eleições e tal.
não parece, até esse momento, ter uma onda, como vem uma onda bolsonarista que gerou vários governadores, vários deputados federais, vários deputados estaduais bolsonaristas, né? Mas isso não é menos perigoso, porque assim, tem vários riscos do Cast ganhar no Chile, na próxima eleição. Se o Javier Milei não ganhar essa eleição, ele inegavelmente fica como uma figura presidenciável, a não ser que aconteça algo que mude radicalmente o cenário. Então você tem um crescimento da extrema-direita, gente, no mundo, sabe? E aí é engraçado, né? Porque toda vez que isso acontece, o liberalismo ele tenta dourar a pílula, tenta dizer que o fascista não é fascista. Estudando para gravar esse vídeo, eu estava ouvindo o podcast da Folha de São Paulo, né? O Café com a Folha lá, e aí eles falam do Milei, e aí falam assim, não, ele tem muita retórica, ele gosta de chocar, mas as propostas dele não são bem isso, se ele ganhar não vai virar realidade. Tipo assim, uma das características do que a gente vê da onda neofascista é o estabelecimento liberal, né? Os jornalistas, políticos, analistas, acadêmicos gostaram de duvidar da veracidade do discurso fascistoide. Então é como assim, Bolsonaro fala isso, mas quando ele for presidente, ele vai se civilizar, vai ser disciplinado pelas instituições. O Javier Milei fala isso, mas se ele ganhar, ele vai se disciplinar, ser civilizado pelas instituições. Não percebendo, inclusive, que para a estratégia global dos Estados Unidos, é muito interessante um país em caos do que um país, por exemplo, estabelecendo parcerias com a China e aprofundando a presença da China na América Latina e na América do Sul. Então, assim, um Javier Milei ganha eleição, tenta dolarizar a economia, tenta tirar a Argentina do Mercosul, sai fechando vários aparatos do Estado, vai jogar a Argentina no caos, numa convulsão social gigantesca e num esticamento do tecido social, numa instabilidade política, vai. Mas é ótimo, né? É melhor isso do que a Argentina aprofundando as relações de parceria e de comércio bilateral com a China e adentrando cada vez mais na nova rota da seda. Então, assim, tudo em casa, boy. Em casa. Essa história de que quando ele chegar lá vai ser comportadinho, vai ser disciplinado, não vai acontecer nada, não é bem por aí, né, gente? Isso é, inclusive, uma forma de dourar a pílula e legitimar, normalizar o fascismo enquanto alternativa eleitoral. Então, veja, as eleições da Argentina vão percorrer ainda. As primárias foram um mau sinal, sabe? Um mau sinal, um mau presságio. Javier Milei ainda não ganhou a eleição, dado, inclusive, o próprio resultado que ele teve nas primárias. Agora, a candidata da direita, Patrícia, vai tentar cada vez mais atacar ele para tirar votos, né? O próprio candidato do peronismo, Sérgio Massa, também provavelmente vai fazer o mesmo. Então, assim, quando você fica em primeiro, você vira alvo, né? Então, vai ter uma campanha de desconstrução da imagem Javier Milei. É provável que alguns setores da burguesia argentina que não sintam no Milei uma figura confiável, prefiram a Patrícia do Juntos por el Cambio, por exemplo, também trabalhem para tentar desidratar ele eleitoralmente. Então, assim, tem uma série de fatores aí colocados, mas veja, a gente não pode desprezar a ideia de que há um crescimento do fascismo no mundo todo e está virando um roteiro repetido essa coisa do cara que tem algum espaço a partir da mídia tradicional, percebe que existe um vácuo político e assume uma retórica e um personagem antissistêmico com discurso disruptivo, quebrando os protocolos imaginados do que seria um candidato, falando mesmo, falando palavrão, xingando contra o politicamente correto, e esse cara aparece como o cara que vai contra tudo que está aí, o cara que é contra a casta política, o cara que é contra o sistema, o cara que é contra a elite política. O Javier Milei, inclusive, está até usando o slogan que se vayan todos, clássico slogan da Argentina, né, que aqui no Brasil foi copiado pelo PSTU, fora todos, de algumas 2 décadas atrás, em contexto de crise, né, argentina. Então, assim, é um cara que exalta a ditadura militar argentina, é um cara que defende o governo Menem. Os roteiros são muito parecidos, gente. E aí, veja, o Brasil é muito diferente da Argentina, a Argentina é muito diferente do Chile, o Chile é muito diferente da Itália, a Itália é muito diferente da França, a França é muito diferente da Alemanha, a Alemanha é muito diferente da Hungria, etc, etc, etc.
Mas todos esses países a gente vê uma retórica, um arquétipo de personagem político muito parecido, que ganhando ou não a eleição tem tendencialmente cada vez mais peso eleitoral. Então, gente, para concluir essa reflexão, a presidenta Dilma Rousseff, no livro Junho de 2003, A Rebelião Fantasma, que eu participei com um artigo lá criticando a noção de guerra híbrida, a Dilma afirma no prólogo dela ao livro que o sentimento antissistêmico ainda está correndo pela sociedade e seria um erro imperdoável da esquerda deixar essa percepção, esse sentimento, essa malesse antissistêmica só para a extrema-direita. Ponto fundamental há um cansaço e uma desesperança generalizada com a democracia burguesa depois de mais de 30 anos de neoliberalismo. E esse cansaço, essa desesperança, essa raiva, esse ressentimento, essa falta de expectativa no futuro clama de maneira despolitizada e desorganizada projetos disruptivos, projetos antissistêmicos, projetos de ruptura. A pergunta que sempre fica é: por que desgraça a gente não consegue capturar isso para um projeto radical de esquerda popular? Porque isso só aparece em figuras de extrema direita. Aproveitando, porque essa percepção de que cada vez mais figuras de extrema direita captam um sentimento antissistêmico, ao invés de questionar o padrão de moderação, de conciliação de classes das esquerdas, faz com que essas esquerdas fiquem mais moderadas, mais conciliação de classe, e abracem cada vez mais um discurso de defesa da democracia que irrita, que cansou, esgotou suas potencialidades de esperança para a maioria da classe trabalhadora da América Latina, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, por aí vai, assim. Tipo, que desconexão é essa entre a tática política, o discurso político e o que mostra a realidade? O que é que explica isso? Sabe? Porque é muito bom e é correto a gente analisar que, porra, gente, há uma demanda cada vez maior por um discurso antissistêmico. Beleza, isso é verdade. Isso me parece, inclusive, um dado incontestável. A grande questão é por que ninguém de esquerda consegue capturar isso? O que é que está faltando? É o uso das redes sociais? É saber como capturar essa percepção simbólica e difusa? É a forma de se apresentar? É o elemento simbólico do nosso discurso, de quem fala, como fala? É falta de uso melhor de táticas de comunicação em rede? É porque o discurso da extrema-direita é mais fácil, mais simplista, baseado em mentira, espantalho? Tipo assim, gente, essa é uma das grandes questões do nosso tempo, viu? Isso é uma coisa que a gente precisa analisar. Tipo assim, a gente grita muito lutar, criar poder popular, mas isso não consegue capturar um sentimento antissistêmico da massa da classe trabalhadora para contra o sistema político burguês. Mais um capitão medíocre, ladrãozinho, salafrário, usa o bordão contra tudo que está aí e ele consegue capturar esse sentimento contra o sistema político burguês. Um marginalzinho histriônico da Argentina usa o slogan que se vanham todos e contra a casta de los políticos e consegue capturar esse sentimento. Tipo assim, é palavra de ordem, sabe? A gente tem que se debruçar sobre isso, a gente tem que buscar essas respostas, porque já tem eleição no Chile, porque também está rolando eleição no Equador, porque já vem eleição no Brasil, e para além da eleição, um fortalecimento da extrema-direita enquanto base social. Então a gente precisa dar uma resposta para isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.